Bom dia, Kelly. Bom Eu sou dia, Rose de Rose. Bistalk, todas as quinta-feiras, né? A gente está por aqui. Hoje recebemos uma participação muito especial, que é o Carlos Takahashi, né? Ele nos vai falar, ele é cerimonialista, é público, e nos vai falar sobre o seu trabalho, sobre como está vivendo esse momento aí, como está sendo essa situação em que a gente está vivendo, né? Bom dia. Bom Olá, dia, bom. Carlos. Bom dia, Rose. Eu também quero agradecer imensamente, aqui é uma honra para mim poder receber o Carlos Takahashi em nossa live. O Carlos, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2015, em um curso que ele ministra, foi na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, um curso sobre cerimonial e protocolo. Foi um curso riquíssimo em que eu acabei tendo um conhecimento muito grande sobre o que é cerimonial e protocolo, apesar de já ter tido como disciplina na faculdade, né, porque eu sou formada em gestão de eventos e cerimonial e protocolo é uma das disciplinas do curso de eventos, mas com o curso com o professor Takahashi é que me abriu o horizonte para entender melhor esse mundo do que é o cerimonial e protocolo. E eu nem vou mais gastar tempo falando, eu quero já dar oportunidade para ele ficar à vontade, para ele se apresentar. Eu não vou fazer a sua apresentação, Carlos, porque o seu currículo é extenso. Geralmente eu faço uma apresentaçãozinha básica do convidado, mas é um currículo assim muito rico, de muitas experiências de trabalho, então eu vou deixar que o senhor se apresente, fale um pouquinho para a gente o que é o cerimonial, fique à vontade. Muito obrigado, Kelly, pela sua introdução. Muito obrigado, Rose, pelo convite. Olá, que tal? Bueno, Olá, encantado que tal? Bem-vindo. em Barcelona. Kelly, muito obrigado pelo prestígio de me convidar para participar dessa live pelo Distalk. É uma honra muito grande poder me dirigir a vocês duas e a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão ao vivo. Como foi anunciado, meu nome é Carlos Takahashi, sou paulistano e tenho 58 anos e servidor público do Estado de São Paulo há 40 anos. E ao longo Uou. desse tempo de carreira pública, eu militei em várias áreas, sou formado em Direito Empresarial pela USP e com especialização em gestão pública. E nunca tive assim um talento, nunca tive uma afinidade tão grande com a área de eventos. Mas, como se diz no ditado popular, em terra de cego, quem tem um olho é rei, na comunidade japonesa que eu participo, aliás, conversamos agora há pouco offline, né, Rose, que o Brasil, São Paulo, é a localidade que concentra o maior número de imigrantes japoneses e seus descendentes fora do Japão. Então, somos a maior comunidade brasileira, Nikkei, fora do Japão. Então, desde cedo, eu participava dos eventos da comunidade, seja no bairro em que eu morava, no caso, nas entidades religiosas, culturais. E como eu tinha uma certa facilidade de comunicação, as pessoas me convidavam sempre para servir ao evento como apresentador, como locutor, mestre de cerimônias. E eu, sem muito conteúdo, sem didática, sem qualquer conhecimento técnico, fazia essas apresentações na lógica de QG, famoso quebra-galho. E assim fiz durante anos. Até que um dia foi anunciada a vinda do casal imperial do Japão ao Brasil, e um amigo meu, o saudoso Décio Ranil, foi escalado pela organização para servir como mestre de cerimônias em evento público no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Lotado de japoneses, imigrantes, descendentes, autoridades, ele fez o papel de mestre de cerimônias dessa importante solenidade, presente o governador Mário Covas, entre outras autoridades, e me escalou como seu assessor. Naquela ocasião, então, eu tive a oportunidade de ver um pouco sobre cerimonial público. Aliás, me mostraram a cartilha do evento que foi formulada pela equipe do Ministério da Casa Imperial do Japão, que era um livro grosso em japonês, inglês e português, com todos os detalhes de como seria a realização daquele evento. Fiquei impressionado, mas ficou por aí.
Anos mais tarde, já trabalhando na Assembleia, como funcionário da presidência da Assembleia, assessor da presidência, eu tive um convite bastante honroso de poder estudar no Japão, a convite da Japan International Cooperation Agency, a JICA, na disciplina de Direito Administrativo Japonês. Então, eu fui autorizado pela Assembleia Legislativa a permanecer 3 meses no Japão para conhecer a estrutura administrativa, política e eleitoral do Japão. Então, durante aquele período, morei sozinho no Japão e para estudar. E calhou de eu ter um período de licença de 1 semana, na qual o antigo cônsul-geral adjunto do Japão em São Paulo, o Sr. Ikeda, me fez um convite para eu ser escalado como voluntário na Casa Imperial do Japão. Eu perguntei, mas qual a atividade que eu faria lá? Ele me respondeu, zeladoria. É uma honra muito grande, só participam dessa atividade semanal japoneses, e as suas famílias são pesquisadas, é feito todo um histórico da família, não pode ter nenhum tipo de inquérito policial, não pode ter nenhum tipo de processo judicial, enfim, só pessoas de boa índole podem participar desse processo e só japoneses. Mas, conversando com o embaixador na época, eu consegui que você, Carlos, pudesse ser autorizado a participar. Você aceita? Falei, sim, senhor. Então, durante 1 semana, eu trabalhei como voluntário na zeladoria do Palácio Imperial do Japão, nos 2 palácios em Tóquio, um no palácio em que reside o imperador e no outro palácio em que reside o príncipe herdeiro, na época. E, durante aquela semana, eu pude vislumbrar, com muito encantamento, as atividades da Casa Imperial Japonesa no trato com o imperador e toda a corte ali instalada. Fiquei impressionado pela simplicidade, ou seja, os netos do imperador iam até a escola, a algumas quadras do castelo, a pé, e sozinhas, caminhavam pelos jardins do palácio, eu as vislumbrava ao longe, e via andando e correndo em direção à escola, e no último dia de trabalho daquela semana, o casal imperial foi até onde nós estávamos reunidos, todos os centenas de voluntários japoneses, e eu, brasileiro, e uma comitiva do Brasil na época, também formada, de idosos japoneses, para os agradecimentos. É uma atividade muito importante na Casa Imperial Japonesa, desse encontro do casal imperial com os súditos que vão lá para voluntariamente trabalhar pela zeladoria daquele palácio. E eu observei uma coisa interessante. Assim que começou a reunião, naquele salão imenso, para recebermos o imperador e a imperatriz, foi solicitado que um representante desse grupo de centenas de pessoas fizesse a saudação ao casal imperial. E a nomenclatura, a denominação do imperador como imperatriz ou príncipe, não são nomes fáceis de serem pronunciados em japonês. Há todo um protocolo de anúncio desses nomes antes de erguermos os 3 vivas em homenagem ao imperador. E a pessoa escolhida, um senhor, ele treinou várias vezes, falava direitinho o nome do imperador, falava direitinho o nome da imperatriz, mas na hora do príncipe que acompanhava o casal, ele não conseguia pronunciar o nome do príncipe, que é todo um nome complexo, tradicional, e várias tentativas foram feitas, ele enroscava em alguma palavra. Nisso, o casal começou a se aproximar do salão, e o funcionário da Casa Imperial, que estava nos assessorando, saiu em disparada em direção à comitiva. Eu vislumbrei isso lá pela janela do salão, e esse assessor se aproximou do chefe da Casa Imperial, o chefe do protocolo do imperador, e falou com ele, cabeça baixa, explicando a dificuldade da pronúncia do nome do príncipe, que estava acompanhando o casal imperial naquela oportunidade. E o chefe da Casa Imperial, dirigindo-se ao imperador, relatou o acontecimento. Aí vinha a dúvida. O que seria feito naquele momento? Se fosse em qualquer lugar do mundo, imagino eu, a pessoa indicada para fazer a saudação à família imperial seria substituída por outra pessoa, que conseguisse pronunciar corretamente o nome de todos, os 3. Mas não. Em respeito àquela pessoa e a todo o grupo de voluntários, o imperador decidiu que o príncipe não participaria da cerimônia, para não causar constrangimento aos voluntários que lá estavam trabalhando durante 1 semana naquele palácio.
E assim o príncipe retornou às dependências do palácio e o casal imperial adentrou ao salão, dirigindo-se ao nosso grupo, agradeceu-nos com muita emoção, muito carinho pelo trabalho durante aquela semana, e aquilo ficou registrado na minha mente muito forte, que eu vi que o protocolo, que são as regras que regem o cerimonial, o protocolo ele é uma coisa rígida, porém, ela se fundamenta em alguns princípios. E um importante princípio que rege o protocolo é a chamada cortesia. A cortesia é elemento fundamental do protocolo. E a cortesia do imperador para com os seus súditos, para não constrangê-los diante da falha de uma pessoa e não conseguir pronunciar o nome do príncipe, me deixou bastante impressionado. E assim que terminou meu curso no Japão, retornei ao Brasil e relatei o que aprendi no Japão ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Walter Feldman, que hoje está na CBF como secretário-geral daquela entidade. Relatei ao presidente esse acontecimento e também essa passagem no Palácio Imperial. Nisso, ele não titubeou e falou: Takahashi, já que você é uma pessoa que é dedicada ao protocolo, teve essa experiência riquíssima no Japão, eu quero te fazer o convite para você chefiar o cerimonial da Assembleia de São Paulo. E eu aprendi na minha vida, Rose e Kelly, uma coisa importante. 5 palavras mágicas que devem reger o nosso vocabulário, a nossa postura de vida, seja em casa, no trabalho, na sociedade, que são sim, obrigado, por favor, desculpe-me e parabéns. Sim, obrigado, por favor, desculpe-me e parabéns. E a primeira palavra dessas 5 palavras mágicas é a palavra sim. Então, quando o presidente da Assembleia me ofereceu essa oportunidade de trabalhar como chefe do cerimonial dessa importante instituição pública, eu não tive dúvidas. Respondi, sim, senhor. Eu não fiquei avaliando quanto era o salário, se ia ganhar mais ou menos do que eu já ganhava. Não avaliei se eu tinha ou não experiência, se eu tinha capacidade ou não. Ele me fez um convite e eu aprendi também na vida, com os meus pais, com os meus professores, que o Deus da oportunidade, na mitologia japonesa, é ensinado que o Deus da oportunidade é um Deus mitológico que vem ao nosso encontro. Só que a característica desse Deus da oportunidade é que ele é careca. Mas tem cabelos, um tucho de cabelos aqui na frente. Só tem aqui um pouco de cabelo e no resto ele é careca. Se você não agarrá-lo quando ele vem pela frente, não adianta você correr atrás, que é careca, não pega ele mais. E assim é a oportunidade. Ou você agarra quando ela vem, ou não pega mais. É como um trem, né? É como um trem. Eu costumo dizer que é um trem, né? A oportunidade é um trem. Se você está aí, se você não soube quando ele passa, tem que esperar a próxima, ou a próxima oportunidade, porque essa já perdeu. Só que na mitologia japonesa é um pouco mais profunda, porque continua a história, dizendo que atrás do Deus da oportunidade vem sempre um outro Deus que acompanha a sua trajetória. Uhum. Então, quando você não agarra a oportunidade pela frente, pelo tucho de cabelos na frente, e tenta agarrá-lo por trás, que é careca e não vai conseguir, você é atropelado pelo Deus que vem atrás dele. Esse Deus é chamado de arrependimento. Então, a oportunidade perdida vem sucedida de arrependimento. Então, eu disse sim, senhor, ao presidente Walter Feldman, e saindo da sala dele, fui até o cerimonial da Assembleia, no andar térreo, no corredor do meio. Entrei na sala, já conheci a maioria dos profissionais de cerimonial público daquele setor, veteranos, concursados em concursos difíceis de cerimonial público, bilíngue, e relatei a eles o acontecimento, e disse, olha, eu não entendo nada de protocolo, não conheço nenhum decreto, nenhuma lei que fala a respeito, tive uma rápida noção disso quando teve a cerimônia de recepção do imperador do Japão no Brasil, naquele ano em que eles estiveram no país, e eu gostaria muito de assumir essa responsabilidade, mas compartilhar com vocês. Então, eu peço um favor a vocês. Com muita humildade, peço que vocês me ensinem o que vocês sabem, não apenas da legislação, do protocolo oficial, mas também das suas ricas experiências, dos eventos que vocês já realizaram na Assembleia ou fora dela, e me passem para vocês, sempre para não errar. E
em eventos, existe a citação sempre de um filósofo grego que diz que um homem nunca se banha no mesmo rio 2 vezes, porque não será o mesmo homem e não será o mesmo rio. Ou seja, em evento, se você erra um detalhe, aliás, detalhe é assim, ninguém tropeça em montanha. Quem tropeça, tropeça em pedregulhos. Então, se você erra um detalhe num evento, não adianta querer consertar no próximo. Reunir as mesmas pessoas no mesmo formato de evento, por quê? Não serão as mesmas pessoas. O espírito delas será diferente. O ambiente será diferente. A atmosfera será diferente. Então, eu pedi a eles que me ensinassem o que sabiam. Nisso, todos me abraçaram, disseram que estariam comigo nessa missão e me ajudaram muito. Então, eu posso dizer a vocês hoje, passados tantos anos, que o que eu sou e tenho de conhecimento agregado ao longo da vida no cerimonial, devo tudo a outras pessoas. Ou seja, as pessoas que me abraçaram naquela data, ao presidente da Assembleia, que me fez o convite, aos meus colegas de trabalho no cerimonial da Assembleia, que me deram a oportunidade de compartilhar seus conhecimentos, às pessoas que estiveram comigo durante uma semana na sala do subsolo para me darem o treinamento de legislação de cerimonial, e todas as pessoas ao longo dos anos que me ajudaram, me deram dicas, me corrigiram meus erros, que foram muitos, inclusive. Eu errei muito, de cada forma que vocês podem imaginar, de um dia chegar para o governador de São Paulo e falar: governador, eu acho que o presidente da República chegou. E ele ia até o encontro do presidente no desembarque do carro, e quem desembarcava não era o presidente da República, era a prefeita de São Paulo. E ele volta furioso na minha direção, dizendo: Takahashi, um governador nunca recebe uma prefeita. Eu falei: sim, senhor, engoli seco. Então, são situações em que as pessoas me corrigiram nos meus erros. E graças a todas elas, que eu chamo de oportunidades, e o Deus da oportunidade está sempre à nossa frente, eu posso dizer que o que eu sou hoje é resultado daquilo que as pessoas me deram como generosidade. Eu sou fruto da generosidade de outras pessoas. E por essa razão, é que a partir daquela experiência na chefia de cerimonial da Assembleia, eu tomei uma decisão importante. Quando adquiri um pouco de conhecimento do que eu já tinha, eu resolvi compartilhá-lo com outras pessoas, aí criamos um curso de cerimonial público básico na Assembleia de São Paulo, que começou pequeno, apenas com funcionários deputados, fui ampliando para entidades como a OAB, como os tribunais de São Paulo, como as entidades, Ministério Público, enfim, e empresas também, e depois abrimos para particulares pelo ILP, que é o Instituto Legislativo Paulista. Até a Kelly nos deu a honra de participar em 2015, né, Kelly, de um desses cursos. Sim. A partir daí, começamos a compartilhar o conhecimento, porque a minha tese sempre foi a de que se você aprende uma coisa importante na sua vida e guarda somente para si mesma, é como o princípio da água. Água parada, estagnada, apodrece. Conhecimento represado, que fica só para você, ele vai se esvair com o tempo. A sua capacidade intelectual, ela vai, com os anos, mudando. Então, se eu guardar só para mim o que eu sei, de que forma eu vou ser útil para a sociedade? Então, desde cedo, eu comecei a compartilhar. A diretoria da Assembleia, sempre parceira conosco nesse ideal, editou publicações como o Manual de Cerimonial, como do curso cerimonial, como a legislação. E a coisa ganhou tal monta que 500 exemplares eram poucos, porque cada vez que nós abríamos as inscrições para o curso, a capacidade do auditório é 200 pessoas, tinha mais de 1.000 inscritos. Aí mudamos para fazer o curso lá na sala do LP, com capacidade para 70 pessoas. Tinham mais de 500 pessoas inscritas. E sempre tinha fila de espera. Era o curso mais requisitado no Instituto da Assembleia ao longo de muitos anos. Então, tomamos a decisão de abrirmos mais. Aí meu filho, Carlos, me ajudou a construir um site, em que eu coloco lá tudo que eu aprendo, eu coloco nesse site. Está meio desatualizado, porque eu estou meio sem tempo, mas o básico está lá. Legislação, livros que eu li, gostei, que referencio nesse site. E
surgiu a oportunidade de lançar alguns livros, como esse aqui, Os 3 Bs do Cerimonial, 10 mil exemplares, graças à rede de hotéis Accor, e esse aqui, As Normas do Cerimonial Público Brasileiro, graças à rede Carrefour. O interessante entre esses 2 livros, que foram publicados, e eu distribuo gratuitamente nas palestras e cursos, e até colegas também, Cláudio Matarazzo e outros colegas do cerimonial público e privado, me pedem, então eu fornecia vários exemplares para eles distribuírem para os seus alunos, seus colegas, como forma de divulgação das normas do cerimonial. Então, esse compartilhamento de conhecimento é muito importante. Aliás, eu ficava muito feliz quando eu ia em eventos, seja em empresas, seja na esfera federal, na Presidência da República, ou ministérios, ou em Forças Armadas, e eu via no receptivo a equipe do cerimonial local com esse livrinho na mão, consultando as precedências e as coisas, bandeiras, enfim, isso me deu muita alegria. Então, a minha história basicamente é essa, e eu sempre tive, graças a Deus, como já falei, a generosidade das pessoas me ensinando, mas também tive, ao mesmo tempo, grandes chefes, grandes autoridades, bons chefes a quem eu servi, e todas elas prestigiaram muito o cerimonial, deram estrutura, deram a dimensão que o cerimonial devia ter, até porque uma coisa que é importante frisar, Rose e Kelly, é que a sociedade ela se fundamenta em alguns pilares. E um dos pilares que mantém uma sociedade organizada e unida chama-se poder. O poder, em que pese algumas pessoas terem uma certa divergência de achar que poder é uma coisa que ela pode ser tendenciosa ou não, mas o poder é necessário para que haja uma estrutura organizada na sociedade. Esse poder é um poder que a democracia ela consagra através das instituições. As instituições possuem os seus gestores, e os gestores, eles são o que eu considero como os mitos, as pessoas que lideram a sociedade. Ora, só existem mitos quando se tem ritos que os consagram. Então, a conjugação entre mitos e ritos é fundamental. E para que isso funcione, a sociedade criou símbolos de poder, bandeiras, brasões, estandartes, vestimentas. Esses símbolos também são indispensáveis. Então, se me perguntarem o que é o cerimonial hoje, né? O cerimonial, o que é? É um conjunto de normas. As normas têm um nome, estão no protocolo. Por isso que falarem cerimonial e protocolo, cerimonial é o abrangente, é o todo. Protocolo faz parte do cerimonial, porque é o conjunto de regras oficiais ou privadas que conduzem à realização dos eventos. E evento não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Eu costumo afirmar que evento é um acontecimento organizado. Se a pessoa só se reúne com outras pessoas e quer fazer algo, isso não é evento, é um acontecimento. Mas se há um planejamento, uma organização para realizar esse encontro, então esse acontecimento se torna um evento. Então, o que rege os eventos são normas. E elas podem ser públicas, através de decretos, de leis, aí chamamos de protocolo oficial, e o Brasil tem protocolo oficial já desde 72, e nós temos também o protocolo não oficial. Numa formatura, você tem o protocolo universitário, você tem o protocolo nas Forças Armadas, enfim, cada instituição ou agrupamento possui as suas normas, e essas normas recebem a denominação de protocolo. Carlos, tem uma... Ok. Sim, não, eu tenho uma pergunta. Qual a perspectiva desse tipo de eventos para o futuro? Porque sabemos que estamos vivendo, os eventos não estão podendo ser feitos. Então, como está funcionando? E como será no futuro? Você vê, tenho um exemplo que eu recebi hoje de manhã, hoje cedo, uma coisa bem atual, um e-mail da organização do Festival do Japão. Há muitos anos, há 25 anos,
algumas pessoas, alguns jovens da comunidade japonesa se reuniram para formar um evento chamado Festival do Japão. O primeiro Festival do Japão foi realizado no salão de uma associação japonesa em Suzano, interior de São Paulo. Pequenininho, limitado, mas lá foi o nascedouro. Como teve uma repercussão tão grande, nós mudamos o Festival do Japão para o salão, o hall do Banco Real, na Avenida Paulista, e foi um sucesso. É um festival que reunimos as províncias japonesas com sua cultura, seja ela gastronômica, de artes plásticas, de dança, de música, e o festival foi um sucesso. E foi ano a ano crescendo. Do Salão do Banco Real, fomos até o Parque de Ibirapuera, e debaixo da Marquise de Ibirapuera, e lá ficamos muitos anos, montando esse evento em julho, e com investimento, com voluntários, com patrocínio de empresas mais próximas à comunidade japonesa, e cresceu de tal monta que fomos parar no pátio da Assembleia, quando eu fui chefe do cerimonial lá, e lá fizemos durante 3 anos o Festival do Japão, com mais de 100 mil visitantes no final de semana. Era gente para cima e para baixo, lotado, consumindo cultura japonesa. E ficou tão grande que a organização decidiu profissionalizar esse evento, levando-o para o Centro de Exposições Imigrantes, que era do Estado, é um centro de exposições de animais, e mais tarde esse centro foi feito uma PPP, como empresa privada, e foi reformado, foi reconstruído, e hoje é denominado de São Paulo Expo. E lá realizamos o Festival do Japão, ocupando todos os pavilhões daquele complexo imenso de eventos. Pois bem, ano passado, em fevereiro, foi realizado um simpósio sobre festivais do Japão, reunindo várias comunidades japonesas de vários estados para trocar experiências sobre essas festas culturais japonesas. E durante o evento, o presidente da comissão sobe ao palco para anunciar: olha, pessoal, essa doença, o coronavírus, parece que é pior do que a gente imaginava, e o governo já está soltando algumas determinações, e estamos vendo pela imprensa que não conseguiram fazer o evento neste ano, o 23º Festival do Japão, aqui em julho. Então, vamos adiá-lo para outubro. Ficamos atônitos, mas de julho para outubro, tudo bem. Isso foi sábado. No domingo, ele vai novamente à frente para anunciar o cancelamento do festival. Por quê? Informações mais seguras das autoridades sanitárias davam conta de que não seria tão rápida a solução para essa doença, para a erradicação dessa doença. E hoje recebi um comunicado que o festival, que havia sido adiado, cancelado e transferido para este ano, 2021, para ser feito em setembro, ele foi cancelado para 2021 e foi remarcado para 2022. Foi cancelado outra vez. Cancelado outra vez. Todo o reserva que nós tínhamos no São Paulo Expo, nós éramos um dos maiores eventos daquela instalação. E os proprietários executivos daquela empresa, São Paulo Expo, perderam todos os contratos que tinham, perderam todas as sublocações que tinham. Enfim, o setor de eventos ficou de pernas para o ar. Ninguém mais poderia fazer eventos. E ainda hoje nós temos no Plano São Paulo, que rege a abertura das atividades em São Paulo, estamos na fase transitória, de grave para menos grave, já tem a abertura de alguns setores por determinado período de horário, mas a parte de eventos ainda, nós temos uma limitação muito grande. Nenhum evento pode ser feito com pessoas em pé, todos os eventos realizados têm uma limitação de capacidade local, 40% da capacidade, distanciamento social, 1,5 m, 2 metros de cada pessoa, cada participante, toaletes, entrada, recepção, medição de temperatura, máscara obrigatória em todos os momentos do evento. Você tem várias recomendações para reduzir o contágio desse vírus, né? Takahashi, desculpe. É que eu queria aproveitar esse ganchinho do que você está falando e te fazer uma pergunta também. Apesar que o nosso tempo é curto agora, né, Rose? A gente ainda tem mais uns minutinhos. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta em cima daquilo que você já está colocando agora para a gente, né? Dessas mudanças que tiveram nos eventos com relação à pandemia, que ninguém esperava por isso.
Eu quero saber de você um pouquinho como foi adequar os cerimoniais para essa questão do virtual, para, né, essas mudanças que vieram com a pandemia. Então, minha pergunta é, primeiro, é possível adequar um cerimonial com todos os protocolos, com todas as regras adotadas, né? É possível, por exemplo, a gente trazer todos esses protocolos para uma solenidade virtual, por exemplo? É possível fazer? Né? Então, assim, como que foi para você como profissional e para esse setor que você atua, trazer essa mudança de comportamento nas solenidades, nessa necessidade de se reinventar, de quebrar essa barreira, porque eu digo quebrar barreira porque nós, profissionais da área de eventos, quando a pandemia veio, a gente não sabia o que fazer, e todo mundo ainda tinha aquela barreira, não, vou esperar passar, que as coisas vão voltar ao normal, mas as coisas, né, não caminharam com a rapidez que nós esperávamos. Então, hoje, mais de um ano depois, a gente ainda enfrenta o mesmo problema com a pandemia. Então, como que foi, na verdade, essa mudança toda, de trazer um pouco do que era presencial para o virtual, e como é fazer uma solenidade com todas as regras, com todos os protocolos que a gente tem? A gente ainda tem uns minutinhos, né, Rose? Poucos minutos? Sim, temos um minutinho. Então, Carlos, por favor. Durante esse período da pandemia ano passado inteiro, eu atuava como chefe de gabinete da Casa Civil do Governo do Estado, que é o órgão que administra os contratos do gabinete do governador. E nós tínhamos lá um contrato de eventos, dos eventos do governador de São Paulo, em que os módulos criados eram para atividades externas, palco, backdrop, som, coquetel, locomoção, tudo isso aí. De repente entra a pandemia. Aí, eventos cancelados. Aí todo mundo teve que migrar para essa telinha do seu computador, do smartphone, do tablet, enfim. Então, tanto é que o mercado de webcam ficou em polvorosa. Você não tinha mais onde comprar webcam durante o ano passado, no começo do primeiro semestre, você não encontrava webcam em lugar nenhum. E quando encontrava, o preço estava nas alturas. E as pessoas tinham que aprender a se comunicar em videoconferências. O Zoom deu um crescimento imenso. Nunca se falou tanto em videoconferência como ano passado. E tamanha foi a dificuldade que o Sebrae São Paulo, através do diretor administrativo, Guilherme Campos, me convidou para fazer uma live com ele e me propôs a criação de um manual para videoconferências. E fizemos, eu editei um manual de videoconferências, foi gratuito, inclusive, sempre gratuito que eu faço, e esse material ficou disponível para muitas entidades, que era como se colocar bem nessa telinha de um equipamento eletrônico e poder se comunicar sem perder a postura, sem perder a importância da sua participação nesse evento. Porque uma coisa está presencialmente lá, mas, como você perguntou, Kelly, o protocolo continua em vigor. Tá? Agora, a forma de aplicá-lo sofreu grandes mudanças. A partir do instante que você não tem reunião presencial, como é que você monta uma precedência? Tá? Existe uma ordem de acordo com a importância dos cargos das pessoas. Tá? Quando você monta um evento, esse protocolo, essa precedência que está no protocolo, não pode ser esquecida também. Então, todo esse estudo teve que ser incorporado ao momento que nós atravessamos e algumas coisas foram necessariamente atenuadas, o rigor foi atenuado. Hoje você tem vários eventos em que as pessoas não mais comparecem com paletó e gravata, que seria obrigatório no evento oficial, em local fechado, solene. Hoje as pessoas fazem a sua participação de casa, como eu estou hoje, e sem gravata, uma vestimenta mais informal, mas a pessoa não aparece de pijama, por exemplo. Então, e a fala é condicionada ao tempo que você tem, e as pessoas mantêm as suas agendas. Então, você não pode marcar uma reunião, começar atrasado e falar até a hora que você quiser. Você tem um cronograma, você tem todo um planejamento elaborado que deve ser seguido. Então, o protocolo oficial teve que se moldar a isso. Com o passar dos meses, foi se reconhecendo que era possível promover eventos híbridos. Poucas pessoas reunidas presencialmente, com a precedência obedecida, a posição das pessoas, ordem das falas, isso permanece. Tá?
A mudança é a questão de visualização dessas pessoas, que pode ser ou no ambiente do evento ou através dessas telas que nós temos em mãos. E a valorização do profissional. Então, eu sempre digo que o profissional de cerimonial e eventos é uma pessoa que tem que ser sempre qualificada e atualizada. Ele tem que sempre buscar o caminho, o melhor caminho para começar. Outro dia eu fiz uma live com um amigo, o Anderson Silva, que é mestre de cerimônias, você deve conhecê-lo. Sim, ele estava conosco na última live. Ele, quando começou a fazer as lives durante a pandemia, ele fazia do smartphone dele numa mesa, você via o queixo dele, e de baixo para cima a imagem escura, totalmente fora do enquadramento. E hoje ele montou um estúdio profissional, com microfone, com toda uma infraestrutura que dá qualidade aos eventos que ele promove, e a participação dele em outros eventos. E assim deve ser feito. Então, as pessoas tiveram que necessariamente fazer as suas acomodações, tiveram que se preparar para isso. Muitos tiveram que saber olhar para a câmera, olhar para a tela, saber introduzir textos. Outro dia eu fiz uma live com uma entidade, e a entidade, as pessoas são pessoas, desde profissionais bem instalados, como profissionais de campo, que tem um smartphone na mão de 6 polegadas. Como é que você vai botar um slide com um texto enorme para a pessoa visualizar no smartphone de 6 polegadas? Impossível. Então, as pessoas tiveram que se reinventar na transmissão da comunicação com as pessoas, com o seu público. E muitas pessoas tiveram que migrar para as outras áreas, né? De repente, você tinha pessoas que eram mestres de cerimônias de eventos que não tiveram mais seus contratos renovados e tiveram que migrar para outras áreas de comunicação. E assim é a realidade. E, pelo visto, ontem eu vi uma reportagem muito bacana num jornal de grande circulação de que as empresas estão já pensando de não voltar, quando a vacina estiver bem desenvolvida, não voltar ao status quo antes da pandemia. Ou seja, manter as pessoas em casa, que o custo é menor, A você tendência não tem é que essa. pagar locomoção das pessoas, o tempo gasto de transporte em São Paulo, por exemplo, é muito grande, então, ficando em casa, rende mais. E você tem a questão da globalização das informações. Você tem E aí a pessoas que qualidade trabalham... de vida também, né? E também com Hoje, relação ao por meio exemplo, ambiente, né? Porque a quantidade de carro que tem em São Paulo Exatamente. diariamente, sem contar com isso, que isso também conta bastante. Eu Verdade? vejo o Existe... trabalho home office como qualidade de vida. O fato de você, porque qualquer lugar que você vai em São Paulo, você leva pelo menos 40 minutos a 1 hora. Alguns profissionais, alguns trabalhadores, dependendo da região que ele mora, leva até 2 horas para chegar, por exemplo, até o centro de São Paulo. Alguém que mora, sei lá, na Zona Leste, na Zona Sul. Então, esse tempo que você tem, o fato de você trabalhar em casa, o fato do custo menor para a empresa, e também de você estar próximo da sua família, eu vejo como qualidade de vida, sem dúvida, e eu também acredito, Takahashi, que isso seja uma tendência que veio para ficar para as empresas. Então, gente, Outro dia... estamos ficando sem tempo. Eu gostaria que Carlos desse as tuas últimas palavras aí, que você espera do nosso futuro com relação ao futuro dos eventos, não, do teu setor, e vamos já terminando. Agradecendo muito a vocês pela oportunidade e dizer para os colegas de cerimonial, da parte de eventos, que atualizem um pouco mais seu portfólio, que não voltaremos ao que era antes da pandemia. Temos que nos adequar aos novos tempos, que tenhamos muita criatividade, muita iniciativa, que busquemos experiências bem-sucedidas de outro lugar, de outros profissionais, para enriquecermos o nosso cerimonial, porque os eventos têm futuro, certamente. A parte econômica vai melhorar com a vacinação. Então, com a retomada da economia, vamos ter de volta os bons eventos, mas não os grandes eventos. O que pensávamos de grande evento em número de pessoas participando, hoje vai ser grande evento com o número de pessoas linkadas no evento. E a qualificação dessas pessoas é muito alta. Você tem que tomar muito cuidado para que a sua participação seja valorizada de tal maneira que você consiga alcançar, com a transmissão que você faz na locução ou na sua apresentação,
que chegue às pessoas de forma bem inteligível, para que você tenha a comunicação bem feita. Então, eu só vejo com otimismo o futuro dos nossos eventos, sejam eles públicos ou privados, porque a comunicação ela é fundamental para a sociedade, para que a sociedade sobreviva. Então, ela não vai encerrar. Pelo contrário, ela mudou e vai continuar se aperfeiçoando, e com o tempo temos menos tempo de gasto para eventos corporativos, para eventos profissionais, e mais tempo para lazer. Muito obrigado, Carlos. Foi um prazer grande ter tido você aqui. Aprendi muito sobre essa área aí, né, que poucas pessoas conhecem. É um prazer. Obrigada de verdade. Obrigada, Kelly, por estar aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira, né? Sim, mais uma. Carlos, muito obrigada pela sua participação também, quero agradecer. Vou deixar aqui as redes sociais. Carlos, a sua é Carlos Koji Takahashi, né? O seu Instagram. Meu Instagram é sim, Carlos Koji Takahashi. Sim. O site? É carlostakahashi.com.br. Isso, então quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Carlos Takahashi, conhecer um pouco mais sobre cerimonial e protocolo, eu arrisco a dizer que, para mim, é um dos maiores profissionais da área. Temos, sim, diversos outros profissionais muito bons, mas o Takahashi é, sem dúvida, um dos melhores, confiáveis para falar sobre o assunto. Então, muito obrigada. Bom, na nossa rede social, para quem já nos segue, que está conosco aqui todas as quintas-feiras, motivar.eventos no Instagram. Tem o canal da Bistec no Instagram também, e aí nós temos também o LinkedIn, que é onde a gente atua mais fortemente, né, Rose? Pode me encontrar lá por Kelly Cristina Valério, e a Rose também, como Rose Vieira, no LinkedIn, e o LinkedIn da Bistec também, que a Bistec é uma empresa de eventos totalmente virtuais. E a próxima quinta-feira teremos também mais um convidado. Aguardo vocês todas as quintas-feiras às 11 horas. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até quinta-feira. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.